Você sente quando estão te observando. Mesmo que tentem disfarçar, existe um incômodo no ar, um silêncio que esconde intenções. Já reparou como alguns fingem desinteresse, mas vivem atentos aos seus passos, como se você fosse um tipo raro de ameaça que eles ainda não conseguem nomear? O que será que você carrega que provoca tanto desconforto em quem nunca teve coragem de assumir isso? Porque quem mais te ignora é justamente quem mais te vigia em segredo. Quando o seu silêncio vira motivo de estudo, não é mais sobre você, é sobre o que você ativa neles: inveja, confusão, necessidade de controle. E se tudo isso for, na verdade, um sinal espiritual? Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje, neste vídeo, você vai entender por que seu comportamento incomoda, por que sua presença sem esforço atrai observadores ocultos e o que isso revela sobre sua identidade espiritual. Mas antes, se inscreva no canal e fortaleça essa comunidade que desperta com você, porque o que está para ser revelado aqui vai mudar sua forma de enxergar tudo. É estranho, não é? Aquela sensação de ser visto mesmo quando ninguém está olhando diretamente. Você percebe no ambiente, nos olhares atravessados, nos sorrisos que desaparecem quando você se aproxima. Não há elogios, não há aplausos, mas a presença, uma presença oculta, silenciosa, que permanece ali só para testemunhar sua próxima queda ou seu próximo voo. O mundo espiritual já revelou esse padrão. Muitos não te parabenizam, mas monitoram o seu crescimento em silêncio. Isso não é coincidência, é uma evidência espiritual de que você carrega algo que provoca desconforto em estruturas frágeis. Onde não há verdadeiro apoio, surge o disfarce da indiferença que esconde a obsessão. Eles fingem que não viram, mas sabem exatamente o horário em que você chegou. Fingem que não acompanham, mas se lembram de cada detalhe que você mesmo já esqueceu. Não é admiração, é tentativa de controle, é medo disfarçado de desinteresse. Quem quer apagar sua luz, antes precisa estudá-la. A verdade é que quando você não segue o script das expectativas alheias, você vira um risco para quem só se sente seguro no previsível. E esse risco é vigiado. Não há ameaça maior para quem vive da aparência do que alguém que vive da essência. Você não precisa provar nada, e isso basta para desestabilizar. Esse tipo de atenção não é normal, é sinal, é alerta, é o espírito dizendo: não abaixe sua guarda. Você foi escolhido e por isso tem olhos sobre você que não buscam inspiração, mas sim explicações. E quando não conseguem entender sua resistência, preferem rotular do que reconhecer o que realmente está acontecendo. Ser estudado dói, ainda mais quando você não pediu palco, não buscou atenção e só queria seguir sua jornada em paz. Mas ser escolhido é ser diferente mesmo quando não se quer ser. E essa diferença, mesmo que sutil, grita no espírito de quem ainda vive escravizado pela comparação. Eles não enxergam sua história. Eles só querem saber por que você não afundou. Eles querem respostas, mas não para te admirar. Querem entender como alguém sobreviveu ao que era para ter destruído. Seus passos se tornam um enigma. Seu silêncio vira motivo de especulação. Sua firmeza desconcerta, porque ela não tem explicação lógica para quem não conhece a graça que te sustenta. E quanto mais você se mantém firme, mais eles buscam sua rachadura. Mas não é porque você está fazendo algo errado, é justamente porque você está fazendo o que deveria ser impossível. Você passou por desertos, traições, perdas, e ainda assim segue inteiro. Isso os assusta, porque mostra que existe uma força que não depende de visibilidade para se manter viva. Você já percebeu como certos momentos da sua vida provocaram reações desproporcionais em pessoas que mal te conhecem? É porque você virou um espelho espiritual. A sua resistência silenciosa evidencia o quanto eles cederam cedo demais. Isso é cruel para quem se acostumou a justificar paralisias com desculpas elegantes. É aí que entra a dor. Ser observado por olhos que não querem te entender, apenas confirmar que você vai falhar. E quando você não falha, eles voltam para o silêncio, frustrados, mas continuam lá, olhando, esperando, porque alguém que não se rende, mesmo sem fazer barulho, se torna impossível de ignorar.
A maioria das pessoas espera reações, coros plicos, surtos de raiva, dramas que possam ser comentados. Mas quando você não dá o espetáculo que eles esperam, você vira mistério. E o ser humano odeia aquilo que não pode controlar. A sua paz vira provocação, sua firmeza, uma afronta. Você virou estudo porque não correspondeu às estatísticas do fracasso. Não se desfez, não implodiu, não buscou consolo em plateias vazias. Você resistiu e ainda resiste. E o que mais confunde quem te observa é que você não faz esforço para parecer forte. Volca apenas. Isso mexe com o mundo espiritual, porque a resistência que você carrega não vem da carne, mas do espírito. E espírito firme é algo que desestabiliza qualquer ambiente contaminado por controle e manipulação. Eles não sabem disso conscientemente, mas percebem, e por isso estudam, repetem interações, procuram padrões, querem prever a hora da sua queda, mas eles esquecem de um detalhe vital. O que é sustentado por Deus não cai por cálculo humano. Eles estão tentando decifrar o inexplicável, e toda vez que não conseguem, se tornam mais obcecados. Cada ausência de colapso seu, cada resposta serena, cada avanço inesperado reforça que existe uma força maior guiando seus passos. O estudo deles é a confirmação do seu chamado. Eles não estão em busca de inspiração, estão em busca de explicação, mas não há lógica no que é espiritual. Não se mede fé com régua humana, e isso os enlouquece mais do que qualquer reação que você poderia ter dado. O sistema foi construído para premiar quem grita, quem mostra, quem performa, mas você não se vendeu por palmas. Você não pediu plateia. Você caminhou no invisível, com os joelhos no chão e o coração queimando. E é por isso que você se tornou incompreensível, porque sua vitória não tem marketing, sua força não tem anúncio. As pessoas esperam que você peça validação, que o sei explique, que se justifique para manter seu lugar. Mas quando você se cala e continua, isso quebra as regras invisíveis do jogo que elas aprenderam a jogar. Você não busca aprovação, você não depende de aplauso. E isso é imperdoável para quem só se sente vivo quando é visto. Quem não implora por atenção se torna uma ameaça natural, porque mostra que é possível viver fora do ciclo da performance. Mostra que é possível existir em plenitude sem se render aos olhos dos outros. Sua autonomia desconstrói narrativas inteiras. Seu silêncio é revolucionário. E é justamente essa liberdade que incomoda tanto, porque revela que há um caminho onde o ego não precisa gritar, onde a alma descansa mesmo em meio ao caos, onde a identidade não está nas mãos de ninguém, a não ser nas de Deus. E quando isso acontece, o mundo treme. Você não implora, você simplesmente é. E essa simples existência, ancorada na verdade, na fé e na sua missão, já é suficiente para virar o mundo dos outros de cabeça para baixo. É por isso que te observam tanto, porque não conseguem mais prever o que vem depois. Se esse conteúdo te tocou de verdade e você acredita na importância dessa mensagem continuar alcançando mais pessoas, considere contribuir com um valeu aqui no canal. É bem simples. Basta ir ali embaixo, nas opções do vídeo, clicar em valeu e escolher um valor simbólico para apoiar. Isso nos ajuda a manter a produção de conteúdos como esse e fortalece nossa comunidade. Cada apoio que recebemos mostra que estamos no caminho certo, tocando vidas reais, com verdades espirituais que ninguém mais está dizendo. Esse gesto simples tem um impacto profundo, e se você sente no coração que deve fazer parte disso, nós te agradecemos imensamente. Agora segura firme, porque o que vem na próxima parte vai abrir teus olhos sobre algo que muitos sentem, mas quase ninguém tem coragem de nomear. Vamos juntos. Existe um tipo de calma que não é fraqueza, é domínio, é maturidade espiritual que não cede à provocação. Quando você escolhe não reagir, o caos perde a força. E quem vive da estratégia da confusão começa a se perder dentro do próprio veneno. Sua serenidade virou escudo. Eles criaram cenários esperando que você explodisse, mas você não caiu na armadilha. O silêncio que você mantém, a ausência de drama, a postura firme sem esforço, isso tudo confunde, porque a mente manipuladora espera barulho,
e você entregou paz. E a paz, nesse caso, é destrutiva. Destrutiva para os planos deles. Porque quando você não reage, a maldade não tem palco. A ofensa morre antes de virar espetáculo. A fofoca perde a força quando você não responde. E os olhos que estavam fixos em você esperando um colapso, agora estão perdidos, sem saber qual jogada fazer. O mundo espiritual te treinou para isso. Você já não precisa provar nada. Sua firmeza silenciosa é resposta suficiente. E quem opera na carne não consegue competir com quem anda no espírito. Por isso estão inquietos. Porque tudo que foi armado para te desestabilizar virou só mais um lembrete de que você é inabalável. Enquanto eles esperavam sua queda, você plantava raízes. Enquanto arquitetavam o conflito, você cultivava direção. A sua calma não é passiva. Ela é estratégica. Ela é sobrenatural. E o que vem depois disso vai mostrar que o jogo virou, mas eles ainda não perceberam. É aqui que a obsessão começa a mudar de forma. Não é inveja do que você tem. É inquietação pelo que você sobreviveu. Porque na cabeça deles, você já devia ter parado. Devia ter surtado, recuado, implodido. Mas não. Você está ali. De pé em silencioso, resistente e inexplicável. Eles querem saber o que você faz quando ninguém vê. Como você se reconstruiu sem fazer alarde. Qual é a fonte da sua estabilidade? Porque na lógica deles, a dor destrói. E você está provando o contrário. Isso desconstrói tudo que eles acreditavam. Tudo que os fazia se sentir melhores. Você virou o que eles não conseguiram ser. E isso dói. Porque revela que havia uma escolha. Que dava para continuar. Que dava para resistir. Mas eles não resistiram. E agora você é o espelho que eles evitam. Mas não conseguem parar de olhar. Porque todo passo seu é um lembrete da decisão que eles não tomaram. E não pense que eles não percebem isso. Percebem sim. Por isso observam em silêncio. Porque te encarar publicamente exigiria humildade. E admitir que você venceu aquilo que eles não conseguiram enfrentar seria devastador. Então eles preferem analisar de longe, em segredo. Mas o olhar deles é cobrança espiritual. Eles sentem isso, mesmo sem entender. Sentem que o seu fôlego não vem de você, que tem algo maior te sustentando, algo que eles não acessaram. E talvez seja esse o ponto. O que te mantém de pé não é natural, é sobrenatural. E isso muda tudo. As pessoas gostam de acreditar que suas limitações são definitivas, que o ambiente, as pessoas, o tempo ou os traumas justificam o fracasso. Mas então você aparece, silencioso, firmado, indo contra a maré. E toda essa estrutura de desculpas começa a desmoronar diante da sua persistência. Você não grita, mas incomoda, porque sua vida é a prova viva de que é possível resistir sem se corromper. E isso mexe com quem se acomodou na dor, porque você mostra que dava para ter feito diferente, que dava para ter lutado mais, que dava para ter orado, em vez de reclamar. O seu movimento quebra o ciclo da autopiedade, não porque você nunca sofreu, mas porque você não ficou no sofrimento. Você decidiu continuar, e essa decisão se tornou um tapa na cara espiritual de quem usou o trauma como muleta. Eles sentem isso, mesmo sem querer admitir. É por isso que te observam com tanta atenção, porque se você consegue viver sem as desculpas que eles criaram, então essas desculpas nunca foram reais. Só que reconhecer isso exige coragem. E quem está acostumado a terceirizar a responsabilidade não quer ouvir sobre escolhas. Você virou exceção, mas não por sorte, por decisão. Você não foi poupado da dor, você foi refinado por ela. E agora, sua presença muda o ambiente, porque ela carrega a autoridade espiritual. E aonde existe autoridade, não cabem desculpas, só cabe reverência ou resistência. E muitos escolhem resistir. Eles olham para você como se fosse um enigma, porque sua trajetória não tem lógica humana, não segue manual, não respeita cronograma. E isso quebra a estrutura mental de quem precisa transformar tudo em fórmula. Porque se não há fórmula, não há justificativa, só verdade. Você se tornou uma espécie de caso fora da curva, um mistério
ambulante, uma exceção que eles precisam entender para se sentirem seguros, porque enquanto não te decifram, eles sentem que há algo errado com o próprio sistema, e ninguém quer admitir que está preso num sistema quebrado. Então, eles te estudam, tentam encontrar padrão no que é espiritual, procuram lógica onde há unção, repetem seus passos na esperança de que imitar te ajude a fazer sentido. Mas você não é método, você é propósito, e propósito não se copia, se vive, se revela. Só que eles não querem viver, querem controlar, porque controlar é mais fácil do que se render. É mais confortável tentar traduzir você do que encarar a própria paralisia. O problema é que quanto mais tentam entender, mais perdem o controle. E quanto mais perdem, mais a obsessão cresce. Eles não te odeiam, eles te temem, porque a sua existência desestrutura os castelos de areia que eles construíram para se sentirem fortes. E agora, a cada passo seu, eles escutam o som da verdade se aproximando. E a verdade não pede licença, ela expõe. Não é o que você fala, é o que você cala. É a sua ausência de resposta que fala mais alto do que qualquer discurso ensaiado. Eles não sabem lidar com esse tipo de postura, porque estão acostumados com pessoas que se explicam, se justificam, se defendem para serem aceitas. Você não, seu silêncio incomoda porque ele não pede aprovação, ele não implora compreensão, ele apenas permanece firme, e firmeza silenciosa é perigosa para quem vive na oscilação. Eles sentem isso no ambiente, é espiritual. Algo se move quando você entra no lugar e não precisa falar nada para ser percebido. Você não grita, mas sua presença provoca reações que você nem imagina. É o seu olhar que revela confiança, sua calma que soa como ameaça, sua leveza que, para eles, tem peso de confronto, porque é impossível ignorar alguém que se mantém inteiro quando tudo ao redor parece fragmentado. E essa resistência muda o foco deles. Eles não estão mais ouvindo o que você diz, estão buscando pistas naquilo que você não diz, nos silêncios, nas pausas, nas escolhas que você faz de não se envolver, e isso os consome, porque cada ausência de explicação sua exige que eles lidem com a própria consciência. Eles te observam porque você se recusa a dançar a música deles. E a recusa incomoda, porque quebra o ciclo de manipulação emocional que alimenta tanta gente. Você interrompe padrões apenas sendo quem é, e quem vive de disfarce não suporta viver ao lado da verdade. Admiração é leve, silenciosa, respeitosa. O que você está enfrentando é algo diferente. É uma presença que tenta se esconder na sombra do elogio ausente. É o olhar que se mantém fixo, mesmo quando o corpo finge distração. É a lembrança constante da sua força por parte de quem torceu pela sua queda. Eles não te observam porque querem aprender com você. Eles te observam porque precisam entender porque ainda não conseguiram te derrubar. Existe um desespero silencioso em quem tenta controlar o incontrolável. E quanto mais você cresce sem fazer alarde, mais eles se sentem diminuídos. O que mais afeta essas pessoas é o fato de você não se preocupar em provar nada. Você não expõe suas lutas, não anuncia suas conquistas. E mesmo assim, tudo o que você faz reverbera. Eles não sabem como isso é possível. E essa dúvida se transforma em angústia disfarçada de interesse. Não subestime o poder da sua tranquilidade. Ela é mais poderosa do que qualquer discurso, porque ela confirma algo que eles tentam desesperadamente invalidar, que há um propósito maior conduzindo sua caminhada, que você está em missão. E quem está em missão não se distrai com provocações. A obsessão deles é só o reflexo do pânico que sentem ao perceber que não têm domínio sobre você. Vodka, aliva e liberdade verdadeira assusta quem vive em cárcere mental. Eles te assistem, não porque te admiram, mas porque precisam desesperadamente se sentir em controle de algo que já perderam. Sua mudança é visível, ainda que você não a anuncie. Cada pequena evolução sua desorganiza o universo interno de quem te jurava estagnado, porque a narrativa deles dependia da sua derrota.
Eles precisavam que você continuasse o mesmo, que não crescesse, que não entendesse quem é. Mas agora você fala diferente, anda diferente, escolhe diferente. E isso incomoda, porque obriga essas pessoas a enfrentarem o espelho da própria estagnação. Enquanto você segue, eles ficam. E quanto mais você avança, mais difícil fica manter a mentira de que estão no controle da própria história. Eles começam a te medir, mas não com régua justa. Eles procuram falhas para justificar os próprios atrasos. Buscam falhas na sua evolução para dizer que ela não é real. Mas o que está acontecendo com você não é aparência, é transformação espiritual. E isso não tem como ser falsificado. Você se tornou, sem querer, um termômetro. Sua vida revela a temperatura, mostra quem está queimando de propósito e quem está gelado de alma. E essa revelação provoca desconforto, porque os mornos são sempre os mais ameaçados quando o fogo da mudança começa a tocar o ambiente. A sua evolução não é arrogância, é obediência. Você respondeu a um chamado que eles ignoraram, e agora eles te vigiam, não porque querem aprender, mas porque não conseguem suportar o som da mudança que ecoa toda vez que você respira perto deles. E esse som anuncia um novo tempo. Desde o início tentaram te limitar, te rotular, te reduzir. Diziam como você devia ser, reagir, se comportar. Criaram moldes e esperavam que você se encaixasse. Mas você começou a crescer para fora dessas caixas. E isso gerou desconforto, porque o que não cabe mais ameaça. Você deixou de se moldar, começou a se expandir. Suas escolhas, sua voz, sua consciência começaram a desafiar os limites que tentaram te impor. E de repente, tudo que era previsível em você se tornou fonte de confusão para quem achava que te conhecia. Mas ninguém conhece o propósito de outro. O que te sustenta agora não vem da lógica, vem da revelação. Você está sendo guiado por algo que não se explica em argumentos humanos. Isso irrita quem vive da previsibilidade, porque você quebrou o ciclo, você pulou o muro, você saiu da história que eles escreveram para você sem sua permissão. E agora tentam entender por que você não se encaixa mais, por que você não responde mais igual, por que você não aceita mais migalhas emocionais. Eles se sentem ameaçados porque não conseguem mais te acessar com as mesmas chaves. E essa nova versão sua é trancada por dentro. Você existe fora do molde, e isso carrega um peso, mas é um peso que confirma o seu chamado. Quem não foi feito para ser comum, sempre será pressionado a voltar para o lugar onde os outros se sentem confortáveis. Mas a sua jornada não é sobre conforto, é sobre cumprir destino, e isso não cabe em molde nenhum. A lógica do mundo ensina que dor gera frieza, que decepção justifica amargura e que quem apanha da vida tem direito de revidar com veneno. Mas você não seguiu esse caminho. Você sofreu e escolheu não se deformar. Isso, por si só, já é uma afronta ao sistema, porque você é a exceção que incomoda. Você foi ferido, mas não ficou amargo. Foi, mas não se tornou igual aos que te traíram. Você sentiu dor, mas não se tornou a dor. E isso é algo que confunde quem vive reescrevendo o próprio caráter para caber dentro da narrativa do trauma. Eles esperavam te ver quebrado, mas você voltou refinado. Sua bondade continuou intacta. Seu olhar permaneceu limpo. Sua voz ainda carrega esperança. E isso desestabiliza os que acreditavam que todos precisavam se corromper para sobreviver. Você provou que é possível atravessar o vale sem se contaminar com o cheiro da podridão. É aí que a obsessão ganha um novo contorno. Não é mais apenas vigilância, é conflito interno, porque você se tornou uma evidência viva de que escolhas existem, de que é possível passar pela mesma dor e sair diferente. Você mostra que a resposta não está no que acontece com você, mas no que você escolhe ser depois. E essa escolha silenciosa é revolucionária, porque quebra ciclos, interrompe repetições. Você está sendo observado por quem desejava ver o seu fim, e agora precisa aceitar que a sua luz não apagou,
ela aumentou e está iluminando justamente o que eles tentaram esconder, que integridade ainda é possível. Tem gente que acredita tanto que você é uma farsa, que vive tentando provar isso para si mesmo. Eles analisam seus passos, seus gestos, seus silêncios, esperando um deslize que confirme o que eles querem acreditar, que tudo em você é fachada, mas o que encontram é graça. Eles não compreendem como você consegue seguir sem esbravejar, como aguenta ataques sem revidar, como se mantém inteiro em um cenário que derrubaria qualquer um. Isso não é sorte, é cobertura espiritual, é graça real, invisível aos olhos carnais, mas notável aos olhos espirituais. O que eles não sabem é que não foi você quem se protegeu, foi Deus quem te cercou. Enquanto eles buscavam erros, o céu liberava favor. Você caiu sim, mas caiu nos braços certos. E quando você se levantou, já não era mais o mesmo. Era alguém que carrega marcas, mas nenhuma sujeira, e isso irrita, porque quem vive pela força própria não entende como alguém continua vencendo sem os mesmos recursos. Eles querem provas, mas você não vive para provar nada. Você vive para cumprir, e o cumprimento do propósito é a sua maior defesa contra a acusação dos que observam. Eles esperam falhas, mas tudo o que encontram é graça em movimento, e essa graça os desarma, porque ela não se explica. Ela existe. E enquanto você avança revestido dela, quem vive da lógica humana permanece preso na tentativa inútil de justificar o que só se compreende pelo Espírito. Há um tipo de controle que não se impõe com gritos, mas com expectativa. Querem prever seus passos, induzir suas escolhas, antecipar suas reações. Mas quando percebem que você não se move pela manipulação, eles partem para o plano B, a vigilância. Se não podem te guiar, ao menos querem te acompanhar. Eles observam, esperando uma abertura. Um momento em que você se perca, para que possam dizer, eu sabia, mas esse momento não chega, porque você não está andando sozinho. A sua jornada tem uma bússola interior, e isso enlouquece os que vivem tentando controlar o incontrolável. Eles estão exaustos, mesmo que não percebam, a cada tentativa frustrada de te entender. Mas se enredam nos próprios pensamentos, e você segue, tranquilo, porque sua direção não depende de agradar, de obedecer expectativas ou de ser previsível. Você já entendeu que controle é ilusão. O que eles fazem, na verdade, é gastar energia tentando entender uma rota que não foi revelada a eles. E isso é perigoso para quem vive da comparação, porque quanto mais tentam te estudar, mais percebem que não há fórmula, que você não se encaixa em moldes, que a sua jornada é única. Enquanto eles te assistem em silêncio, esperando você tropeçar, o céu te assiste com propósito, fortalecendo seus passos. Eles querem te cansar com observação constante, mas esquecem que quem é guiado por Deus não depende do reconhecimento de quem o vigia. Você não caminha para eles, você caminha por ele. Eles querem respostas, querem saber por que você mudou, como você sobreviveu, o que você tem feito. Mas o que mais os incomoda é o fato de você não sentir necessidade de responder. Você não precisa justificar sua existência. O simples fato de você ainda estar aqui já diz tudo. Sua vida é a carta aberta que eles não conseguem ler. Cada passo é uma linha, cada renúncia é uma vírgula, cada avanço é uma nova página escrita com o sangue de tudo o que você escolheu deixar para trás. E quem vive de aparência não entende como se escreve com verdade. Explicar-se seria diminuir o mistério, e o mistério é parte do que sustenta o respeito, que mesmo em silêncio, eles precisam carregar. Você é a quebra do padrão. Você é o milagre que eles fingem não ver, mas não conseguem ignorar. Você é o sinal de que há um outro caminho. Não foi você quem pediu essa exposição, mas ela veio, porque quem carrega a luz não consegue se esconder por muito tempo. E por mais que tentem apagar a sua presença com distrações, julgamentos ou tentativas de desmoralização, sua essência permanece. Você não precisa provar nada. A sua jornada já prova tudo. Sua firmeza, seu silêncio, sua transformação. Eles querem explicações, mas tudo o que recebem é um testemunho vivo. Você
E isso é mais do que suficiente para calar qualquer dúvida. Você não buscou atenção, não pediu palco, não implorou por reconhecimento. Anda, assim. Sua vida se tornou assunto, análise, alvo de conversas murmuradas. Não por quem te admira, mas por quem tenta entender como alguém sobreviveu a tudo sem desmoronar. E a resposta está justamente aí. Você é um lembrete de que a verdade não precisa ser defendida. Eles procuram algo em você que confirme o que acreditam. Um erro, uma fraqueza, uma falha que justifique o desconforto que sentem ao te ver continuar. Mas o que encontram é consistência, um caminhar firme, um coração alinhado, uma mente que já não se curva ao que antes prendia. Sua constância os desarma, porque revela que existe uma força que não depende de performance. Você não está em busca de aceitação, esta emissão. E missão não se explica, se cumpre. Cada passo que você dá é uma afronta ao sistema de controle que eles tentaram usar contra você. E quanto mais você avança em silêncio, mais suas vitórias falam alto. Você não precisa se justificar para quem não tem permissão de acessar seu propósito. O que Deus revelou a você, Ele não explicou a eles. E essa lacuna espiritual os consome. Mas você não está aqui para preencher vazios alheios. Está aqui para manifestar destino. Continue caminhando. Continue calado quando necessário. Continue avançando, porque a sua simples existência já é a resposta que os incomoda, o lembrete que os confronta e o sinal de que nem tudo que é observado pode ser controlado. Alguns foram feitos para assistir, você foi feito para cumprir. Você já parou para pensar por que alguns fingem não te notar, mas parecem sempre saber o que você está fazendo? É porque sua luz continua atravessando até as cortinas fechadas do desprezo fingido. O incômodo que causam não é pelo que você tem, é pelo que você representa. E isso não dá para disfarçar. Quem vive em negação, vigia em silêncio. Eles não querem sua queda. Eles precisam dela para se sentirem certos. Mas toda vez que você se levanta sem fazer barulho, algo no mundo espiritual se movimenta. Porque o seu caminhar incomoda mais do que muitos gritos vazios por aí. E se até aqui você andou escondendo quem é, talvez hoje seja o dia de parar, de fugir do seu próprio destino. Você não está sendo vigiado por acaso. Existe algo sobre você que ativa desconforto em quem ainda vive de aparência. Eles não sabem, mas o que sentem é o reflexo de uma autoridade espiritual que você carrega menos, mesmo sem ter pedido. E negar isso é como tentar parar o vento com as mãos. Inútil. Este vídeo foi um chamado disfarçado de alerta, um lembrete de que você não está só. Tem uma geração de escolhidos sendo acordada, guiada e fortalecida. E se essa mensagem falou com você, não guarda só para você. Se inscreve agora no canal, ativa as notificações e deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu sou prova viva de que Deus sustenta. Vamos ler cada um. E se você quer nos ajudar a continuar trazendo esse tipo de palavra que desperta, clique ali embaixo em valeu e escolha um valor simbólico para apoiar esse trabalho. É simples, rápido e fortalece nossa missão de tocar corações onde a religião não consegue chegar. Porque o próximo vídeo vai mostrar quem está te sugando espiritualmente enquanto finge se importar. E você precisa estar pronto.